Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo a partir do 19. Antes da oração e antes da leitura da Bíblia, antes da mensagem, não podemos deixar de manifestar a nossa alegria com a presença do pastor Junão aqui no culto, né? Semana passada nós estávamos aqui essas horas clamando, né? Preocupados assim, clamando ao Senhor, e ele está lá atrás, né? Assistindo o culto conosco aqui, participando do culto. Deus abençoe, louvado seja o Senhor. Vamos ler então, carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de algum, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ó Deus, muito obrigado pela leitura da Tua santa palavra. Ó Deus, agora nós te pedimos que no momento em que essa palavra vai ser ministrada aos nossos corações, que nós possamos recebê-la, Senhor, com atenção, que nós possamos dar ouvidos à Tua palavra, que nós possamos obedecer à Tua palavra, que nós possamos amar a Tua palavra, e que nós agora pedimos que a Tua direção, a direção do Teu Espírito, para que essa palavra seja transmitida aqui hoje, segundo a vontade do Senhor, segundo os propósitos do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, a nossa gratidão aceita, Senhor, pelos dízimos e ofertas dedicadas ao Senhor, pela presença do pastor Junão conosco. Muito obrigado porque o Senhor o trouxe aqui nesta manhã, quando semana passada, neste mesmo horário, nós estávamos aqui clamando ao Senhor por ele. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, essa carta, esse texto que nós estamos lendo, é consequência, ele é continuidade de um trecho bem teológico, onde o autor está falando sobre Jesus Cristo como nosso sumo e perfeito sumo sacerdote. Em vários lugares nessa carta ele vem falando como Cristo, aquele perfeito sumo sacerdote, que rasgou, que com a morte na sua morte na cruz, rasgou o véu do templo, e agora encerra-se um período em que apenas o sumo sacerdote entrava ali no lugar santíssimo anualmente, no dia da expiação, para que os pecados do povo fossem perdoados. E ali ele fazia um sacrifício, e agora Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e Jesus Cristo, quando ele morre na cruz pelos nossos pecados, e essa semana muito nós vamos ouvir falar sobre isso, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, com a morte de Cristo em nosso lugar, com o sangue de Cristo derramado, agora não há mais barreira para que todos nós tenhamos acesso ao Santíssimo. Ou seja, todos nós agora temos acesso direto à presença de Deus. Não há mais uma pessoa que possa fazer isso por nós, porque Cristo já fez.
não tem mais essa necessidade. Agora é Cristo que abre o caminho com a sua morte, com seu sangue derramado, para que nós tenhamos acesso direto ao Pai por Ele, por Cristo. É através de Cristo que uma pessoa tem acesso a Deus. Ninguém tem acesso direto a Deus por causa de ser uma pessoa de bom caráter, por ser uma pessoa de boas obras, por ser uma pessoa... Não, o acesso à presença de Deus, esse autor vai dizer, aquilo que o sangue agora que nos lava dos nossos pecados, não é de um cordeiro qualquer, é do perfeito cordeiro, o cordeiro de Deus. E agora nós temos acesso a Deus por Cristo. Por Cristo eu posso acessar a presença de Deus. Eu posso chegar à presença de Deus. Então isso é muito significativo, porque agora eu tenho um caminho vivo rumo à presença de Deus. Cristo é esse caminho vivo que me leva à presença de Deus. Através de Cristo eu chego à sua presença. Em Jesus Cristo, eu tenho alguém que abre o caminho a Deus, mostra-me o seu amor, oferecendo um sacrifício perfeito. E Ele é o sacerdote sobre a casa de Deus, e Ele também me leva à casa de Deus, diz o texto. E Ele é realmente aquele que pode purificar e lavar os nossos pecados. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem outra alternativa. É Ele. E nós somos servo de Deus, nós somos pessoas que já entregaram a vida ao Senhor. Se você está aqui e você já tomou essa decisão, e você agora não precisa mais de um mediador humano para chegar à frente à presença de Deus, nem do pastor, nem de ninguém, de nenhuma outra pessoa. Agora, através de Cristo, eu e você temos acesso direto à presença de Deus. E aí no versículo 22, eu queria trabalhar um pouco mais isso aqui hoje, mas a hora avançou, eu não vou poder, esse aspecto de Jesus Cristo, como esse nosso sumo sacerdote perfeito, que abre o caminho vivo, que lava de pecado, e é o sumo sacerdote que não apenas abre o caminho para o pecado ser perdoado com o sangue dele, mas ele também é aquele que abre o caminho, ele nos conduz à casa de Deus. Mas quem sabe num outro momento a gente fala isso, porque hoje eu quero focar no que ele, no versículo 22, depois do texto falar, portanto, irmãos, 19, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Ninguém entrava no lugar santíssimo no Velho Testamento, só o sumo sacerdote. Mas agora nós, ele diz, temos essa plena confiança, pelo sangue de Cristo nós podemos entrar no lugar santíssimo, ou seja, onde a presença de Deus se manifesta. Nós podemos entrar na presença de Deus por um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Ele abriu ele é um novo caminho, através do seu corpo, com sua morte na cruz. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo. Aí tem uma coisa interessante, ele diz, sendo assim, versículo 22, sendo assim, se você tem esse sumo sacerdote que faz tanto e representa tanto, ele é tudo isso e ele fez tudo isso, sendo assim. Ou seja, o fato de Cristo ser tudo isso, o fato de Cristo fazer isso, ser isso e conduzir a isso, o que isso de prático está acontecendo na minha vida e na sua vida hoje? O que isso pode estar produzindo em mim e você? Ou em outras coisas, é como se ele dissesse assim, olha, eu ensinei teologia para vocês, é como se o autor dissesse isso. Eu ensinei toda a teologia até agora sobre Cristo sumo sacerdote, o papel de Cristo, a importância de Cristo, como Cristo agiu como sumo sacerdote,
como se ele dissesse, eu ensinei, eu doutrinei, eu teologizei. Agora, o que isso de prático significa na vida de vocês, hebreus? O que isso de fato significa de prático na vida de um crente em Jesus Cristo? Isso é muito importante no momento que a gente está vivendo. Isso é muito importante, essa convicção de quem Cristo é, o que Cristo fez e os benefícios que nós temos disso, é muito importante. É como se ele dissesse assim, a comunidade de Israel, no Velho Testamento, não tinha o privilégio que vocês têm hoje como comunidade de Cristo, como hebreus. Vocês têm muito mais possibilidades como eles. Era só uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava nesse lugar. Era de ano em ano. E a pessoa teve um pecado perdoado agora, no outro ano tinha que estar lá de novo, mas agora não. Agora tem um novo caminho de um sumo sacerdote que uma vez que perdoa pecado, perdoa para sempre. É esse sumo sacerdote que nós temos, que ele nos conduz, faz com que imediatamente entremos no Santíssimo. É ele que abre o caminho. E ele diz, sendo assim, o que significa isso de prática na vida de um crente? Na vida de vocês, hebreus? Aí ele vai dizer, nós temos que entender uma coisa antes de eu continuar. Nossas doutrinas e nossa teologia, vou repetir o que eu falo aqui, não é apenas para acrescentar conhecimento. Se a nossa doutrina e a nossa teologia não faz alguma coisa de prática na sua vida, ela não serve para nada. Eu ouvi um pastor, esqueci agora o nome dele, se eu me lembrar depois eu falo, pregando na CEPAL, que ele disse o seguinte, se a tua teologia, se a tua doutrina não te coloca de joelhos, joga lá no lixo. O que ele estava querendo dizer? Que a nossa doutrina, a nossa teologia, ela tem que, e a nossa teologia, tem que trazer resultados práticos. E o autor agora que falou alguma coisa sobre teologia, sobre doutrina, ensinando, ele vai dizer, sendo assim, já que vocês agora sabem, e eu estou confirmando, eu estou consolidando no coração de vocês essas coisas, sendo assim, vocês precisam fazer alguma coisa de prática com o que você está sabendo. E é isso. Meus irmãos, eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei se você chegou aqui hoje ansioso. Eu não sei se você chegou aqui revoltado. Eu não sei se você chegou aqui indignado. Eu não sei se você chegou aqui decepcionado. Eu não sei se você chegou aqui magoado. Eu não sei se você chegou aqui se sentindo traída. Mas uma coisa eu sei, é que esse autor está nos ensinando, é que independente do que estejamos sentindo, do que estejamos passando, Deus quer que estejamos plenamente confiantes nele. Nada pode fazer um crente perder sua confiança em Deus, no Senhor. E ele então está dizendo assim, sendo assim, já que vocês agora sabem tudo sobre Cristo, a primeira coisa que ele diz no versículo de número 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Ele não é tudo isso? Ele não fez tudo isso?
não abriu o caminho, Ele agora não permite que a gente tenha acesso direto a Deus. Ele, com o sangue derramado dele, perfeito cordeiro, você não precisa mais, hoje não precisa mais nenhum cordeiro ser morto. Ele já derramou, e o sacrifício dele foi único, perfeito e verdadeiro. Agora você pode ter os seus pecados lavados. Então, aproximemo-nos dele. Então, não há justificativa para que coisa nenhuma deste mundo, deste tempo, deste século nos afaste de Deus. Porque tudo perfeitamente foi feito por Ele. Quando manda seu Filho, Cristo faz isso. Ele é o nosso sumo sacerdote. O caminho está aberto. O caminho é perfeito. Temos total garantia de poder entrar no santuário. Não deixe que essas possibilidades que nós temos, que o povo de Israel não tinha no Velho Testamento, mas hoje nós temos. Não deixe essa possibilidade, não deixe essa oportunidade passar. Muitos crentes estão deixando essa possibilidade, essa oportunidade, essa possibilidade que temos hoje, que Cristo fez como sumo sacerdote, estão deixando passar, gente. O que o autor está dizendo é, tudo isso aqui que Cristo se tornou, é para a gente aproveitar. Cristo abriu as barreiras, não crie barreiras. Cristo abriu o caminho, não feche o caminho. Cristo, o seu sangue derramado, lava pecado. Se pecou, porque ainda não confessou e se dirigiu a Ele, para Ele você, é um assunto seu e dele, Ele te lave perfeitamente, para que você sempre possa estar na presença dEle. Aproximemo-nos. Meus irmãos, aproximemo-nos na presença viva de Deus por meio de Cristo. Não esqueçamos nunca que a nossa vida tem que ser um culto a Deus. Hoje nós estamos aqui nesse culto, e o resultado desse culto depende do resultado do teu culto durante a semana. A nossa vida foi um culto a Deus, mas eu tenho acesso imediato. Ele abriu o caminho é perfeito, então eu tenho que fazer da minha vida um culto a Deus, porque eu tenho acesso imediatamente a Deus, pelo que Cristo fez, o meu sumo sacerdote. Nós vivemos num mundo muito difícil, nós corremos o perigo de sermos envoltos por tantas coisas nesse mundo, que a gente esquece disso, que a minha vida pode ser um culto constante a Deus, porque Cristo abriu o caminho. Ele vai, aproximemo-nos dele. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, com todo amor no coração, não deixe que situações na vida, não deixe que esse momento que o Brasil está vivendo te afaste de Deus. Ao contrário, aproxime-se mais ainda, porque o caminho está sempre aberto. Você pode ir ao Santíssimo. Aproxime-se de Deus. Você está vivendo um momento de crise. Você está vivendo um momento difícil. Siga esse conselho, aproxime-se de Deus. E ele disse, aproxime-se com um coração sincero. Um coração sincero. Um coração sincero nas motivações. Motivações sinceras para buscar ao Senhor. Nós estamos vivendo um evangelho pobre. Nós estamos vivendo um evangelho, um cristianismo, melhor dizendo, evangelho não, um cristianismo pobre e que não tem salgado o mundo. Nós não temos, porque nós estamos nos aproximando de Deus, sim, mas tem que ser com sinceras motivações, e muitos estão se aproximando de Deus com motivações que não são motivações corretas. Sinceridade nas motivações. Por que eu estou aqui hoje? Por que eu estou buscando a Deus? Que motivo eu quero Deus mesmo ou só quero as coisas de Deus? Eu quero Deus mesmo ou só quero as bênçãos de Deus? Talvez nós
nós estejamos vivendo um momento em que as pessoas estão muito mais concentradas no que Deus pode oferecer, mas um crente tem que se aproximar de Deus, querendo Deus. Querendo Deus. O que você quer de Deus? Eu quero é Deus. E mais de Deus. Deus, 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 Deus. Eu quero ser cheio de Deus na minha vida. Sinceridade de motivações, aproximemo-nos nele. Não permita que qualquer coisa, pessoa, interesse, supere o que Deus quer de você. Isso também é sinceridade de coração. Como é que eu me aproximo de Deus com sinceridade de coração? E Deus está vendo isso. Se realmente, quando eu estou me aproximando de Deus, o que eu mais quero de Deus é a vontade de Deus. Eu posso até expressar a minha, mas é isso mesmo que eu quero? Aproximar-se de Deus com coração sincero é isso, é para aproximar-se de Deus com motivações corretas e se aproximar-se de Deus querendo a vontade de Deus. E não querer manipular Deus para que a minha vontade seja feita. Porque Deus não é manipulável. Vai perder seu tempo. Outra maneira de se apresentar a Deus com sinceridade é reconhecer fraqueza. Como tem gente que tem dificuldade de reconhecer fraqueza, e eu tenho também dificuldade de reconhecer fraqueza. Nós temos reconhecer fraqueza, dizer para Deus, olha Deus, o meu caráter não é legal mesmo. Senhor, eu minto com muita facilidade. Senhor, eu cobiço com muita facilidade. Senhor, eu sou um orgulhosão. Senhor, eu sou turrão. Me ajude, Senhor. Confessar pecados. Coração sincero, aproximemos com sinceridade, é aproximar confessando o pecado. Não é ficar olhando o pecado dos outros, mas confessar o seu. Pastor Israel Belo de Azevedo fez um artigo essa semana, em função desse negócio de conversa secreta de grampos, que surgiu no Brasil. Ele fez um artigo, fez a seguinte pergunta, eu botei lá para os líderes: e se grampeassem o nosso telefone? E se grampeassem o meu telefone, minha esposa ia poder ouvir a conversa? E se expusessem as conversas nossas secretas, nossos filhos poderiam ouvir? Nossos irmãos da igreja poderiam ouvir? Reconhecer e confessar pecados é se aproximar sinceramente de Deus. Aproximemo-nos sinceramente. Outra coisa é se aproximar dependendo de Deus. Então esse versículo ele vai dizer, olha, já que Cristo é isso, aproxime-se de Deus então, aproxime-se com o coração sincero e com plena convicção de fé. Cheio de fé, não duvide. Mantenha-se firme no que você crê, na sua fé. Não deixe que nada abale sua fé. Não permita que nenhuma circunstância da sua vida leve você a deixar de crer nas suas convicções baseadas na palavra de Deus. Aproximar-se de Deus com plena convicção de fé. Devemos fazer assim. Faça assim. Aí ele fala mais uma coisa. Então, a primeira que eu quero destacar aqui, eu quero destacar 3 coisas nesse texto hoje. Primeiro, aproximar-se de Deus. Se Cristo é isso tudo que nós vimos e nós cremos, e Ele é, porque a palavra diz, se Ele é para você, esse sumo sacerdote que abriu o perfeito caminho, que rasgou o véu do templo, que agora todo crente tem acesso direto ao Santíssimo, tem acesso à presença de Deus, que agora não é mais uma vez por ano, mas o sangue que Ele derramou ali nos purifica de todo o pecado, e no momento que eu recebo a Cristo, Ele lava o meu pecado, perdoa o meu pecado, acabou e pronto.
E ao longo da minha vida cristã eu vou confessando, me arrependendo, e Ele vai me lavando. Se Ele é aquele que abre o caminho para a casa de Deus, Ele nos purifica, então primeiro, aproxime-se dEle. O povo lá do Velho Testamento não podia fazer isso como você tem possibilidade de fazer hoje. Aproxime-se com um coração sincero, que é tudo aquilo que eu falei, mais alguma coisa, e aproxime-se de Deus, cheio de fé e firme na sua fé. Mas ele fala mais uma segunda coisa, ele diz, apegue-se à esperança. Versículo 23, sabe o que ele diz? Aqui no versículo 23, a palavra de Deus é assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos à esperança, apeguemos com firmeza à esperança que professamos. Nessa carta de Hebreus, há uma ênfase sobre a esperança gloriosa do crente, do cristão, conduzindo muitos filhos à glória, Hebreus 2:10. Os cristãos participam da vocação celestial, Hebreus 3:1. Portanto, regozijem-se na esperança, Hebreus 3:6. A esperança é um dos temas centrais desta carta. Estamos esperando em Cristo. Sabemos que Cristo é nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo, nosso companheiro, mas também sabemos que Ele voltará para implantar um novo mundo, uma nova época, um novo momento, o reino de Deus plenamente na terra. O cristão que deposita sua esperança em Cristo e que confia na fidelidade de Deus, não vacila. Tem muitos cristãos vacilando nas crises que enfrentaram na vida. Tem muita gente vacilando com as crises que estamos enfrentando. Porém, o autor está dizendo, apegue-se à esperança. Deposite sua esperança em Cristo. Confie na fidelidade de Deus. Em vez de ficar olhando para trás e olhando nas circunstâncias, como o povo de Israel fez no deserto, olhe para frente, olhe para Cristo. Apegue-se à esperança. Apegue-se à esperança, porque o texto diz que Ele é fiel para cumprir suas promessas. O livro Pão Diário, ano passado, não desse ano, do ano passado, tinha uma reflexão em que ele dizia que o autor saía do shopping, aí uma mulher saiu com uma camisa escrito assim, esperança é para idiotas. Esperança não é a mesma coisa que um otimismo infundado, porque um otimismo infundado gera decepção. Esperança não é uma maneira triste e cínica. Não devemos, o que ele está dizendo para nós aqui, seja o que acontecer na nossa vida, é que nós temos uma esperança viva. Então presta bem atenção. Ele está dizendo assim, apegue-se a essa esperança com firmeza. Olha o que eu vou dizer agora, por favor. Talvez quando você entrou aqui, você estava muito mais apegado à decepção do que à esperança. Talvez quando você entrou aqui, não é errado ter decepção, faz parte da vida. Mas o que a palavra está dizendo é não se apegue a ela, apegue à esperança. Não é errado ter tristeza, muito pelo contrário, todos nós temos, e a tristeza faz parte da vida, e a tristeza é muito boa para a vida. Como é que é o nome daquele filme que ganhou o Oscar? Divertidamente. Quem quiser saber o valor da tristeza, veja o filme Divertidamente. A tristeza, não é errado ter tristeza. O que é errado para o crente? É apegar-se à tristeza. Um crente em Jesus Cristo não deve estar apegado à tristeza, mas apegado à esperança. A gente fica tremendamente triste
Mas o que o autor está dizendo, olha, meu irmão, já que Cristo é tudo isso para você, já que você tem essa possibilidade que o povo de Israel não tinha, em vez de ficar se apegando a esse sentimento, apegue-se à esperança. Não apegue-se ao medo, o medo é inevitável, mas apegue-se à esperança firmemente, porque Deus é fiel. A esperança bíblica tem a ver com uma ousada confiança em Deus, naquilo que Deus está fazendo no mundo e na nossa vida. Eu creio num Deus assim. Eu creio que tem um Deus poderoso, que Ele está fazendo algo na minha vida e está fazendo algo no mundo. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professemos, pois aquele que prometeu é fiel. Podemos confiar em Deus em tudo que venhamos a enfrentar. Essa mesma meditação pão diário que eu mencionei aqui, olha como é que ele encerra ali embaixo. Ele diz assim: a esperança alicerçada em Deus não desabará sobre as pressões da vida. As pressões da vida não pode desabar a esperança que temos em Deus. Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor. E em último lugar, eu quero fechar com o que ele diz. Então, olha, com o que Cristo fez por mim, o que o Cristo representa para mim, eu preciso me aproximar de Deus sinceramente e firmemente na fé. Eu preciso apegar-me à esperança que eu tenho nesse Deus vivo e poderoso. E nada pode fazer essa esperança desabar na minha vida. E terceiro, ele encerra esse texto de uma forma muito especial. Olha, eu vou ler o texto, ele diz assim: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos o amor e as boas obras. Você se aproxima de Deus, você mantém fé, sua esperança, assim, então você vai ser veículo de bênção para os outros. Nada do mundo pode fazer com que um crente deixe de ser bênção para o outro. Ele diz que nós devemos, esse texto bíblico, ele diz que nós devemos considerar uns aos outros. Então, qual foi a primeira palavra que predominou hoje aqui? Ação, melhor dizendo. Aproximemo-nos. Qual foi a segunda? Apeguemo-nos. E a terceira é consideremos. Aproximemos de Deus. Apeguemos a esperança e jamais deixemos de considerar uns aos outros. Aconteça o que acontecer, nós não podemos de considerar uns aos outros. Eu não posso deixar de considerar um irmão porque ele pensa diferente de mim. Eu não posso deixar de considerar um irmão porque ele tem uma ideologia diferente da minha. Eu não posso deixar de considerar um irmão porque eu penso de uma maneira, ele pensa de outra, ele vê o mundo de um jeito, eu vejo de outra. Eu posso discordar, mas eu não posso deixar de considerar, estimular e ajudar esse irmão, ajudar esse membro da minha família espiritual ao amor e às boas obras. Ele está dizendo aqui que o nosso papel nessa comunhão é incentivar as pessoas ao amor e às boas obras. E não a outro tipo de sentimento que não seja de Deus. Na família espiritual, por tudo que Cristo fez, pelo caminho que Ele abriu, pelo poder do seu sangue, pela perfeita habilidade do seu sacrifício, nós devemos nos aproximar de Deus, apegar a esperança, mas nós devemos considerar uns aos outros e incentivarmos-nos mutuamente ao amor e às boas coisas, e às boas obras. É isso que ele está dizendo. E ele continua dizendo aqui, nem vou olhar para o meu esboço agora, para a gente ganhar tempo. Ele está dizendo aqui, não deixemos de nos reunir como igreja. Meus irmãos, a importância da igreja na vida de um crente, a importância de você como igreja
para que você possa encorajar os outros e ser encorajado para os outros. Para que você possa aprender, junto com a igreja, a amar mais Deus, se aproximar mais de Deus. Para que você possa, como igreja, ser instrumento de Deus para abençoar vidas e ser abençoado. Para crescer no conhecimento, na graça de Deus. Isso faz parte desse plano de Deus. Falar que você não precisa da igreja é uma tremenda, é um absurdo para a Bíblia. Não deixe, se você não está satisfeito numa igreja, por um motivo ou por outro, você já procurou quem tinha que procurar, conversou, você já procurou a liderança, conversou, não está conseguindo se ajustar, então não se afaste, vá para outra igreja, mas não se afaste da igreja. Não se afaste. Há na comunidade gente desanimada. Há na comunidade gente que a vontade é dar as costas para a igreja e desistir de tudo. E ela precisa encontrar aqui no nosso meio pessoas que a animem. Pessoas que a incentivem o amor e as boas obras. E diz o texto aqui bíblico ainda, que isso deve produzir em nós. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, animar uns aos outros, erguermos uns aos outros, porque o dia está próximo. E quanto mais o dia do Senhor está próximo, mais o amor vai esfriar em muitas situações, mais o inimigo vai se levantar, mais situações no mundo virão para nos desanimar, nos abater. Aí tem que entrar a importância da igreja. Estar na igreja, para que sejamos uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa e uma igreja animadora, encorajadora. Então o autor disse assim, olha, ensinei muita coisa a vocês aqui, eu estou fantasiando um pouco o texto, é claro, coisa de pastor, né? Ele vai dizer, eu ensinei para vocês sobre Cristo, sumo sacerdote, a importância que isso significa para a comunidade cristã. Aí ele para dizer, bom, agora, vocês já ouviram o ensinamento. Agora, em cima do que vocês ouviram, das bênçãos de tudo isso, ele vai dizer, torne isso prático. Aproxime-se de Deus com sinceridade e com firmeza na fé. Que você na vida nunca esteja apegado mais aos outros sentimentos e outras coisas, a não ser apegado à esperança. Um crente apegado à esperança, ele consegue com muito mais facilidade desapegar-se de tudo aquilo e de todos os sentimentos que possa afetá-lo, afetar sua família, afetar a igreja. E terceiro, ele vai dizer, já que tudo isso Cristo representa, consideremos uns aos outros. Que nada nesse mundo nos leve a deixar de ser pessoas que contribuam para que o outro, para que haja amor e para que o outro seja conduzido a boas obras, a boas coisas na vida. Que nós possamos ser uma igreja tão acolhedora, tão encorajadora, tão animadora, que a gente possa dizer com o coração, não abandone a igreja com o costume dos outros, porque com certeza aqui você vai encontrar uma comunidade que te acolhe, que te recebe, que te estimula ao amor e encoraja você. Deus nos abençoe. Amém? Então, em nome de Jesus, orei muito para pregar esse sermão para vocês, como eu oro sempre. Por favor, não deixe que nada te distancie de Deus. Por favor, como líder espiritual que Deus colocou aqui na sua vida, não permita nada tire de você essa esperança, apegue-se à esperança. E consideremos uns aos outros. Considerem seus irmãos. Considere sua família. Para que eles vão para o caminho do amor. E pratiquem boas obras. Sejam encorajados.
e ao invés de desanimados, estimulados. Que a graça de Jesus seja sobre nós. Amém? Vamos ficar em pé.